Bem-vindos ao podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. O objetivo desse podcast é fazer um resgate da história de Maria Madalena, trazendo à tona informações que ajudem a esclarecer melhor quem ela foi e o seu real significado na história. A inspiração de criar esse podcast me veio após refletir sobre uma conversa que eu tive com a minha mãe. Quando o meu caminho cruzou com o de Madalena, vamos colocar dessa forma, eu comecei a pesquisar muito sobre a história dela e de repente me vi lendo inúmeros livros, fazendo cursos, assistindo palestras, me conectando com pessoas que tinham profundo conhecimento da história dela. E isso começou a ser visto com uma certa surpresa pela minha família. E aí, quando chegou o momento de eu ir para uma peregrinação pelos caminhos de Madalena na França com um grupo de mulheres, a minha mãe chegou para mim e disse: "Filha, eu não estou entendendo. Eu aprendi a minha vida inteira que Madalena era uma prostituta arrependida que seguia Jesus, e só. Por que é que de repente ela se tornou tão importante para vocês? Ela foi para a França, ela foi fazer o que na França? De onde vocês estão tirando essas informações?" E quando eu comecei a explicar para ela que não existe em nenhum local nos evangelhos qualquer menção a Madalena ter sido uma prostituta, ela recebeu com bastante surpresa. E disse: "Olha, isso não é possível. Isso foi o que aprendi a vida inteira. Tem alguma coisa errada aí." E realmente tem. E aí, vendo as dúvidas dela, eu pensei: quantas pessoas devem ter por aí querendo entender melhor essa história? Não ao ponto de ler todos esses livros e fazer esses cursos, mas abertas a entender o que realmente aconteceu com Madalena, abertas a um outro olhar da história dela. Então, eu resolvi compartilhar um pouco sobre tudo que eu tenho aprendido nesses últimos anos, nessa busca de desvendar a história dela, colocando as informações de forma resumida, organizada, juntando as peças desse quebra-cabeça, que inclusive só faz aumentar de tamanho com o tempo. Resolvi compartilhar esse aprendizado, as minhas reflexões, o que eu vivenciei nesses tempos. Eu tive a honra de conhecer pessoas como Fernanda Zanin, autora do livro Cartas de Maria Magdalena ao Mundo, uma historiadora que pesquisa Madalena há mais de 20 anos. E tive o prazer também de conhecer Cristiana Mota, autora do livro As Pombas Peregrinas, que foi um dos livros que nos deram suporte na viagem da França, inclusive. Tive a honra de poder consultá-las também em alguns pontos do podcast que eu precisava de uma fundamentação histórica mais robusta. E elas, com toda a generosidade, prontamente me atenderam. E resolvi compartilhar tudo com vocês. Lembrando que aqui o intuito não é trazer verdades absolutas ou convencer ninguém de nada. O meu maior objetivo é tentar trazer luz a uma história que precisa finalmente ser contada de uma outra forma. Chegou a hora para isso, e essa é a minha contribuição. Obrigada por estar aqui, aberto a ouvir. Quem sabe um dia compartilhar também. No próximo episódio, começamos então a desvelar Madalena sob o olhar do cânone bíblico. Até mais.